Eu sou Maria Mantovani Gomes, sou da Renovação Carismática da Arquidiocese de Campinas e há 3 anos coordeno o Ministério de Intercessão do Estado de São Paulo. E este mês vou passar o ensino da Rede Nacional de Intercessores, onde nós vamos meditar sobre Deus procura intercessores. O que faz de simples filhos de Deus pessoas que se sintam impelidas a permanecer na brecha, ou seja, a interceder por outros? O que as faz ter autoridade e poder diante do Senhor? Na história da salvação, Deus sempre se revelou àqueles que o buscavam e assim proclamava sua santidade. O Senhor fazia esse chamado ao seu povo e àqueles que deveriam estar à frente deles, sendo ungidos pelo seu Espírito para a missão de conduzi-los e governá-los, quer fossem sacerdotes, reis, profetas ou juízes. Jesus Cristo, então, vem ratificar que a santidade não é uma opção, mas uma imposição do Evangelho, segundo o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 48. Nós, que somos o povo da nova e eterna aliança, pelos méritos de Cristo e através do batismo sacramental, devemos responder a esse chamado universal de todo batizado. Para tanto, o Espírito Santo nos capacita e nos dá condições de buscarmos a santidade no dia a dia de nossa vida, de maneira bem real e humana. Quando vamos então mergulhando no mistério da Santíssima Trindade, através da vivência do Espírito e do nosso batismo, nos identificamos e passamos automaticamente a ter compaixão por aqueles que sofrem e que se encontram afastados do Senhor. Nos apresentamos então a Deus, em nome de Jesus Cristo, o Cordeiro imolado, para na força do seu Espírito interceder pelas situações das famílias, grupos, países e pessoas que se encontram oprimidos. Em nossos tempos, o mundo passa por uma grande crise de fé, chegando até mesmo a contestar as próprias leis da natureza. Infelizmente, assistimos hoje ao triste espetáculo de grupos sociais e até organizações governamentais que se empenham fortemente na defesa de conceitos que ferem diretamente a lei natural, como é o caso do conceito da ideologia de gênero, que afirma que ninguém nasce com o sexo definido. Dizem que ao nascer, a criança não deve ser considerada do sexo masculino ou do sexo feminino. Depois ela fará essa escolha. Inclusive, já existem escolas para crianças na Suécia, na Holanda, onde não se pode chamar o aluno de menino ou de menina. Chamam-os apenas por crianças, porque eles devem decidir, quando crescerem, se serão homens ou mulheres, o que é antinatural. Aqui no Brasil, também estamos vivendo uma grande mobilização desses grupos para implantar este mesmo conceito na sociedade brasileira, inserindo nas escolas através dos planos estaduais e municipais de ensino. Testemunhamos nesse tempo momentos dramáticos na história da humanidade, em que vemos crescer desenfreadamente a violência, a usurpação dos direitos humanos, a cultura da morte, da banalização do sexo, o esfacelamento da família como instituição divina e como célula primeira e principal da sociedade, que em muitos casos, ou os valores morais e éticos e religiosos são desfigurados, ou até mesmo se perderam por completo.
A família é e deve ser a casa da vida, o santuário da vida. Temos, portanto, um grandioso desafio, como nos exortava o Papa Bento XVI, quando nos incentivava a combater todas as ameaças à vida. Tudo isso é verdadeiramente um combate, uma luta espiritual muito grande e que somente poderão ser vencidos com muito esforço, muito trabalho de nossa parte e, acima de tudo, pela fé e pelo poder da intercessão, realizada por intercessores conduzidos pelo Espírito Santo e pelo auxílio poderoso da intercessão da Virgem Maria. Por isso, Deus procura intercessores. É certamente neste sentido que podemos entender a palavra de Deus no profeta Ezequiel, quando nos diz: tenho procurado entre eles alguém que construísse o muro e se detivesse sobre a brecha diante de mim, em favor da terra, a fim de prevenir a sua destruição. Mas não encontrei ninguém. São Paulo afirma que o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. Hoje, cremos em Jesus Cristo ressuscitado, o nosso intercessor, que sentado à direita do Pai nos deu o seu Espírito Santo, como havia prometido. Diante de tão grandes desafios e a urgência, é urgente uma intercessão no poder do Espírito Santo, pois somos chamados para ficar na brecha. E entre todas essas situações de dor, de angústia, de desespero e depressão, devemos deixar o Espírito Santo agir em nós e através de nós. O intercessor que se deixa conduzir pelo Espírito Santo tem uma meta que não pode ser esquecida: trazer a graça de Deus àqueles que estão necessitados. É o Espírito Santo que vem em nosso socorro. Para isso é necessário assumir a certeza de que o Senhor permanece em nós, se nós permanecermos nele. Mergulhados no Espírito Santo e vivenciando a presença de Deus, nossa intercessão será semelhante à intercessão de Jesus Cristo, pois esta força do alto nos foi prometida pelo Pai e pelo Filho. O intercessor deve assumir a realidade de ser filho de Deus e por isso deve crer e agir como tal, pedir até receber a graça, buscar até encontrar a vitória, bater até que a porta se abra. Deus hoje continua procurando intercessores fiéis. O mundo hoje também precisa da nossa oração. Deus Right.